Amados, boa noite, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos. Eu queria convidá-los, por favor, a se colocar em pé. Queria começar fazendo uma oração de gratidão a Deus pelo momento tão singular, tão particular que Ele nos permite, que é cultuá-lo em espírito e em verdade. E também agradecer pela vida do presbítero Francisco. Hoje nós estamos em ações de graça pela vida desse servo bom e fiel que tem estado conosco, que tem estado na presença do Senhor e aqui tem desenvolvido o seu ministério. Então nós vamos orar e em seguida nós vamos começar louvando ao Senhor e expressando nossa gratidão com o hino de número 61, Ações de Graças. Vamos orar então ao Senhor. Pai, nós queremos agradecer, em nome de Jesus, pelo dia que o Senhor nos deu, uma oportunidade maravilhosa de podermos cultuar ao Senhor. Privilégio, Deus, que ainda reconheceremos isso na sua plenitude, naquele dia em que o Senhor voltar e nos resgatar completamente da nossa vida fútil, do nosso pecado. Então nós teremos, Deus, perfeita consciência. Mas, querido Deus, nós queremos desde já agradecer ao Senhor pelo que tem feito, por nos dar Jesus Cristo, por nos dar a salvação, por nos dar arrependimento dos nossos pecados e por nos permitir reunir aqui nessa noite para louvor e glória do seu nome. Queremos, Deus, agradecer pelos irmãos que chegaram, rogar que o Senhor esteja abençoando também aqueles que ainda estão a caminho, se porventura chegarem aqui, que estejam com esse propósito no coração, que o Senhor os guarde também, os livre do mal. Rogar que o Senhor esteja falando conosco, Deus. Nós estamos reunidos para ouvir a Tua voz. Queremos ser edificados pela Sua palavra. Rogamos, Deus, que estejas então dando graça, Deus, a cada momento desse culto, as orações, os cânticos que forem entoados. Diga ao Senhor que esteja abençoando, Deus, o ministério de louvor, a direção do culto, mas muito particularmente a mensagem que será proferida. Que o Senhor esteja conosco, Deus. Receba, Senhor, esse culto como fruto de ações de graça, Senhor, especialmente do presbítero Francisco, mas de toda a igreja que aqui se reúne, pelos seus 70 anos, pelos anos de vida que o Senhor tem lhe dado, pela sua saúde, pela sua família. Ó Deus, nós sabemos que somos imperfeitos, que nada podemos fazer sem o auxílio do seu Espírito. De fato, sem o Senhor nada somos, nada temos e nada podemos fazer. Então, Senhor, venha em nosso socorro e nos auxilia. Permita, Senhor, que nosso culto seja agradável ao Senhor. Nós oramos, Senhor, com gratidão, em nome de Jesus. Amém. Queridos, ainda em pé, eu convido que louvem com bastante alegria e vigor a Deus com o hino de número 61. Graças dou por esta vida, pelo bem que revelou. Graças dou pelo futuro e por tudo que passou, pelas bênçãos derramadas, pelo amor, pela aflição, pelas graças reveladas. Graças dou pelo perdão. Graças pelo azul celeste e por nuvens que há também, pelas rosas do caminho e os espinhos que elas têm, pelas noites desta vida, pela estrela que brilhou, pela prece respondida e a esperança que falhou. Pela cruz e sofrimento que a
final ressurreição. Pelo amor que é sem medida, pela paz no coração, pela lágrima vertida e o consolo que é sem par, pelo dom da eterna vida, sempre graças e te dar. Atitude louvável de todo cristão, sempre dar graças a Deus. Querido, se tem algo que me alegra bastante é quando um crente oferece a Deus culto em ações de graças. Eu vejo nisso um reconhecimento da bondade de Deus e isso alegra, de fato, não só o nosso coração, mas perfeitamente o coração de Deus. Eu queria que você abrisse aí sua Bíblia no livro de Marcos, no capítulo 14. Nós faremos uma leitura inicial que vai do verso 3 até o verso 9. Hoje nós estamos nos lembrando de alguns textos que mostram como Deus se importa com essa gratidão. Eu acho que muitos crentes hoje não têm essa consciência de que Deus, Ele de fato, Ele observa essas coisas, Ele está atento à gratidão do nosso coração. E às vezes passa desapercebido por nós, pensando que a gente considera assim, Deus sabe todas as coisas, e é bem verdade isso. Mas é tão bom quando nós expressamos isso e ver como Deus de fato reconhece. Então eu queria convidar você a ler aí do verso 3 ao verso 9, numa leitura conjunta. Nós leremos então a palavra do Senhor e assim diz então a bendita palavra de Deus. Juntos, tá, queridos? Estando ele em Betânia, reclinando à mesa em casa de Simão, o leproso, veio uma mulher trazendo um vaso de alabastro como precioso perfume. E quebrando o alabastro, derramou bálsamo sobre a cabeça de Jesus. Indignaram-se algum entre si e diziam, para que esse desperdício de bálsamo? Porque este perfume poderia ser vendido por mais de 300 denários e dar-se aos pobres. E murmuravam contra ela. Mas Jesus disse, deixai-a, por que molestais? Ela praticou boa ação para comigo, porque os pobres sempre os tendes convosco, e quando quiserdes, podeis fazer-lhes bem, mas a mim nem sempre me tendes. Ela fez o que pôde, antecipou-se a ungir-me para a sepultura. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo o evangelho, será também contado o que ela fez para a memória sua. Que palavra extraordinária. Quantos anos já se passaram desse acontecido? Mais de 2000 anos. E estamos nós aqui hoje cumprindo a palavra de Deus. Onde for pregado esse evangelho, será isso lembrado para a memória sua. Você pensa que Deus não se alegra com ações de graças, com o que nós fazemos como fruto de agradecimento pelo que Ele tem feito? Querido, nós vamos louvar ao Senhor ainda mais uma vez. Foi por amor. Foi por amor que Jesus Cristo deu a sua vida, derramou o seu sangue por nós. E ao término eu quero convidar que nós nos coloquemos então em ação de contrição, pedindo ao Senhor que sonde o nosso coração. Foi por amor. Louvemos ao Senhor. Por amor que Jesus se entregou numa cruz, por nos amar, do pecado Ele nos libertou. Não há no mundo nada que vença esse amor.
Eu sei, é tão difícil entender a morte de Jesus, a sua dor, o seu sofrer, tudo que ele passou por mim e por você. A morte tentou vencer o amor de Jesus, mas ele venceu e hoje vive. E ele nos ensinou que tudo passará e o que realmente irá contar é o amor. Foi por amor que Jesus se entregou numa cruz, por nos amar. Do pecado ele nos libertou. Não há no mundo nada que vença esse amor. Foi por amor que Jesus Se entregou numa cruz, por nos amar. Do pecado ele nos libertou. Não há no mundo nada que vença esse amor. Queridos, podem, por favor, assentar. Eu queria que todos nós agora olhássemos para nós mesmos, para dentro de nós, conseguíssemos sondar o nosso interior, examinar-nos segundo a palavra do Senhor, encontrando tudo aquilo que temos feito que não condiz com a sua palavra, atitudes que temos praticado, pensamentos que passam pela nossa mente, tudo quanto temos feito que não agrada ao Senhor. Queria que você fizesse isso por alguns instantes. Depois eu queria pedir ao prefeito Juliano que estivesse orando a Deus, intercedendo por nós e ao mesmo tempo agradecendo ao Senhor pelo seu amor e pelo perdão que Ele traz a nós, pelo seu sacrifício. Então cada um, por favor, olhe para dentro de si, faça a sua oração particular e ao término de alguns instantes, o presbítero Juliano há de interceder por nós. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Ó Senhor. Amém. Amém, Senhor.
Amém. Amém. Amém, Senhor. Muito obrigado, querido. Amados, abram, por favor, as suas Bíblias agora no Salmo 116. É um salmo também de ações de graças, mas é algo curioso de se observar como que as ações de graças, elas estão sempre ligadas ao arrependimento, como os autores bíblicos, eles não fazem essa separação. Mesmo no momento de alegria, de ações de graças, é necessário, preciso se lembrar dessa contrição. O Salmo 116, então, eu vou fazer a leitura dos versos de 1 a 8, gostaria que você acompanhasse. Se você quiser, deixe a sua Bíblia aberta, que depois nós completaremos essa leitura. Mas nessa primeira parte, o Senhor diz assim: amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas, porque inclinou para mim os seus ouvidos, invocá-lo-ei enquanto eu viver. Laços de morte me cercaram, e angústias do inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulação e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra-me a alma. Compassivo e justo é o Senhor, o nosso Deus é misericordioso. O Senhor vela pelos simples. Achava-me prostrado e Ele me salvou. Volta minha alma ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo. Pois livrastes da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos, da queda os meus pés. Amados, não existe gratidão e ação de graça por si só, no vazio. Nós precisamos ter uma razão para agradecer a Deus. E o salmista, ele apresenta isso. Ele está grato, ele está feliz com o que Deus fez. Mas ele dá razão. Ele tem a convicção de que Deus atendeu a sua oração, ouviu o seu apelo, inclinou-se para ele e salvou. É bom que nós também hajamos assim, queridos. Não simplesmente dizer, eu sou muito grato a Deus, mas por que você é grato a Deus? Porque Ele te salvou, porque Ele tem mantido a sua vida, porque Ele te dá o vigor, porque Ele te dá o ar que você respira, Ele te dá o emprego que você tem, Ele te dá recursos, Ele te dá energia. Tudo vem do Senhor. Nós vamos louvar agora a Deus, mais uma vez, com uma seleção de corinhos ainda temos os dízimos e as ofertas, exatamente. Nós queremos dar oportunidade a todos os que têm agora os seus dízimos e ofertas a devolver ao Senhor, de fazê-lo. Então eu queria convidar toda a igreja, mais uma vez, louvar. É momento também de adoração, esse momento em que nós, reconhecendo a bondade de Deus, devolvemos a Ele um pouco daquilo que Ele tem nos dado. Aqueles que puderem, eu convido a se colocarem de pé para cantarmos. Perto quero estar, junto aos seus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar. Mas ainda é pouco, eu sei, Se comparado ao que ganhei. não
Sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei. Somente a ti, Jesus, te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Fizesse uma oração de gratidão ao Senhor? Pai, lhe agradecemos, ó Deus, porque o Senhor é o dono do ouro e da prata, é o dono, Pai, das nossas vidas, é o dono, Pai, do nosso ser. É o Senhor, Pai, que nos governa. Estamos debaixo, Pai, da Tua mão poderosa. Graças te damos por isso, ó Deus. E agradecemos por esse momento de estar juntamente com a Tua igreja, cultuando ao Senhor. Trazendo, ó Pai, como também ato de louvor, de adoração ao Senhor, a entrega dos nossos dízimos e das nossas ofertas. Amém. Que o Senhor, Pai, possa usar, ó Pai, com sabedoria o conselho, usar, ó Pai, com sabedoria, ó Pai, a Tua igreja, para melhor, ó Pai, o aproveitamento desse valor. Que possa ser, ó Pai, depositado sempre, ó Pai, aos Teus pés, antes de qualquer ação. Que o Senhor, Pai, tome, ó Pai, por conta, ó Pai, a nossa igreja. Que o Senhor, ó Pai, tome, ó Pai, por conta, ó Pai, as nossas vidas, os nossos bolsos, ó Pai. Que nós possamos sempre, ó Pai, ter o que agradecer ao Senhor em todos os momentos da nossa vida. Agradecemos pelo nosso trabalho, pelas nossas vestes, pelo nosso carro, pelo nosso dia, ó Deus. Ó Pai, são tantas bênçãos que o Senhor tem nos dado. E assim, ó Pai, queremos te honrar e continuar, ó Pai, adorando o Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Nós vamos agora, então, continuar, antes de passarmos para essa seleção especial que o grupo de louvor fez, de corinhos antigos. E como nós não tínhamos, assim, a certeza da data em que eles foram compostos, nós resolvemos dizer que eles são de 1900 e Francisco. Então, é por aí, mais ou menos por aí. Mas nós vamos louvar o Senhor. Alguns vão lembrar e outros vão imaginar assim. Mas se cantava isso dentro das igrejas? Sim, se cantava. Nós vamos continuar então, terminar a leitura do Salmo 116, aonde o salmista, em ações de graça, ele continua dizendo assim a partir do verso 9. Andarei na presença do Senhor na terra dos viventes. Agora é a resposta do salmista em função dos seus benefícios. Eu cria, ainda que disse, estive sobremodo aflito. Eu disse na minha perturbação, todo homem é mentiroso. Que darei eu ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Senhor, deveras sou teu servo, filho da tua serva. Quebrastes a minha cadeia, as minhas cadeias. Oferecer-te-ei sacrifícios de ações de graça. E invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Nos átrios da casa do Senhor, no meio de ti, ó Jerusalém. Aleluia. Glórias sejam dadas ao Senhor. Em resposta a uma ação de graças, a um benefício que Deus tinha trazido ao salmista, ele diz, eu vou cumprir os meus votos ao Senhor. E na presença de todo a Jerusalém, de todo Israel. Louvado seja o Senhor. Vamos louvar então a Deus, com mais agora alguns corinhos, e ao término nós estaremos refletindo e meditando na palavra do Senhor.
Aqueles que se sentirem à vontade podem se sentar também, enquanto nós cantamos. São vários cânticos e uma pequena estrofe de cada um. Eu creio que os irmãos vão, quem for da época do Chico ou próxima do Chico, pode lembrar. Quem é um pouco mais novo vai lembrar de alguns. Tá bom? Deus está presente, Deus está presente entre pecadores como nós. Deus está presente, Deus está presente, Deus está presente, pronto a perdoar. Em nome do Senhor Jesus, quero me entregar para sempre ao meu Deus. Eu sei que tentações virão, mas Cristo já venceu, morrendo em meu lugar. Deixou sua casa e saiu pelo mundo. De coração lá no fundo eu não entendi tudo o que quis, o que ele quis. Meus braços abertos ficaram e ainda estão assim, e vão continuar até um dia vê-lo regressar. Posso pensar no que o mundo lhe tem preparado. Sei provações tem passado e tudo porque falsos amigos por aí, conselhos vazios, mas cheios de palavras vãs. Que grande ilusão mentiram ao seu jovem coração. Quem tem posto a mão no arado não pode mais olhar pra trás, pois quem no arado põe a mão, trabalho certo e perto, vem serviço e profissão. Nas estrelas veja sua mão, e no vento ouça sua voz. Deus domina sobre terra e mar. Tudo Ele é pra mim. Eu sei o sentido do Natal, pois a história tem o seu lugar. Cristo veio para nos salvar, tudo Ele é pra mim. Essa mudou um pouquinho o tom,
Mas eu creio que o pessoal conhece, né? Realmente não conheço sua vida. O que pensas, faz ou deixa de fazer. Mas eu sei que lado a lado Deus que é vivo acompanha, escuta, olhe e tudo vê. Nossos passos são medidos dia a dia, nossos gestos, atitudes, tudo mais. Na verdade é que esquecemos que um dia estaremos frente a frente com o Pai. Começar em mim, quebra corações, pra que sejamos todos um, como tu és em nós, a começar em quebra corações, pra que sejamos todos um, como tu és em nós. Que legal, parabéns, meus irmãos, que coisa linda, maravilha, viu? Muito legal. Abram, por favor, aí agora as suas Bíblias, amados, no Salmo de número 90, é o texto que nós vamos meditar. Eu queria que você, por favor, se colocasse em pé. Quem assentou, nós vamos ler a palavra do Senhor, em seguida oramos e passaremos à exposição da palavra do Senhor. Salmo 90, todos faremos juntos a leitura em uníssono. Diz assim a palavra do Senhor: Senhor, tu tens sido nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Tu reduzes o homem ao pó e dizes: tornai filhos dos homens. Pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que se foi e como a vigília da noite. Tu os arrastas na torrente, são como um sono, como a relva que floresce de madrugada viceja e floresce, à tarde murcha e seca. Pois somos consumidos pela tua ira e pelo teu furor conturbados. Diante de ti pusestes as nossas iniquidades, e sobre a luz do teu rosto os nossos pecados ocultos. Pois todos os nossos dias se passam na tua ira. Acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. Os dias de nossa vida sobem a 70 anos, ou em havendo vigor, a 80. Neste caso, o melhor deles é canseiro e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Quem conhece o poder da tua ira e a tua cólera segundo o temor que te é devido? Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Volta-te, Senhor, até quando? Tem compaixão dos teus servos. Sacia-nos de manhã com a tua benignidade, para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os nossos dias. Alegra-nos por tantos dias quanto nos tens afligido, tantos anos quanto suportamos a adversidade. Aos teus servos apareçam as tuas obras, e a seus filhos a tua glória. Seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus. Confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim,
confirma as obras das nossas mãos. Ó Deus, muito obrigado mais uma vez pela leitura da palavra. Mais uma vez, obrigado, Senhor, por tê-la em mãos. Obrigado pelo Senhor registrar essas palavras, Senhor, inspiradas que o Senhor deu a Moisés, para que hoje então pudéssemos refletir, meditar. Abençoa-nos, Senhor. É a oração também que fazemos, o pedido que fazemos. Queremos ter perfeita compreensão daquilo, Senhor, que esse teu servo expressou aqui em palavras naquele dia. Aplica, Senhor, ao nosso coração. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém, Senhor. Obrigado, irmãos. Podem assentar. Nós vamos chamar aqui as crianças, né, para orarmos por elas. A nossa, aqui está, hoje a menina que ensina salmos para a igreja. Ela está preparando mais salmos para ensinar a igreja, né? Qualquer dia ela vai trazer mais salmos para nós. Eu vou convidar a Jária para fazer aqui, por favor, essa oração, pedindo a Deus por essas crianças. Já está quase do nosso tamanho, né? Tem menina aqui, olha aí, ó, já estão bem crescidos, viu? Já estão passando as professoras. Vamos louvar então ao Senhor, pedindo a Ele em oração que abençoe os professores e as crianças. Amém. Amém, Senhor. Muito obrigado. As que vão para a salinha podem acompanhar as professoras e professores, e os demais estarão aqui conosco, ouvindo e refletindo também na palavra de Deus. Meus irmãos, se quiséssemos dividir esse salmo de forma didática, e é bom nós sempre fazermos isso, nós podemos olhar para ele e dividi-lo pelo menos em 3 partes. A primeira delas, Moisés fala da fragilidade do homem, da brevidade da vida, contrasta com a eternidade de Deus, na ordem invertida, primeiro a eternidade, depois a brevidade da vida. E por fim, ele faz um apelo à misericórdia de Deus. Ele ora e pede a Deus compaixão e misericórdia. E a exposição exatamente desse salmo, ao refletir sobre isso, nós precisamos concluir que é impossível qualquer um de nós não fazer exatamente dessa forma. Ele começa então lembrando dessa benignidade, da bondade de Deus e da sua eternidade. Ele diz: Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração, antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade em eternidade, Tu és Deus. Querido, reconhecimento da dependência de Deus. Quando nós olhamos para Deus dessa forma, como um ser eterno, como um ser benigno, como bondoso, impossível nós não contrastarmos isso com a nossa fragilidade. Por isso, dificilmente alguma reflexão na Bíblia, ela começa pelo homem. Ela sempre começa por Deus. Sempre você pode observar essa forma didática como Deus inspirou esses seus servos. Você quer pensar na sua vida? Você quer fazer alguma reflexão importante a respeito dos seus dias? Não comece por você. Comece
pela benignidade, pela bondade e pela eternidade de Deus. Nós somos dependentes disso. Essa é a história de todos aqueles que verdadeiramente encontram um lugar de arrependimento em seus corações. É entender que apenas no Senhor nós encontramos um recôndito seguro, um lugar seguro para nos refugiar. E o interessante, queridos, é que isso só acontece quando nós abrimos o nosso coração, quando Deus mesmo vem morar em nosso coração. Ao passo em que Ele encontra guarida em nosso coração, Ele nos retribui com a sua bondade, com a sua misericórdia e com a proteção e guarda dos nossos dias. Ele se torna para nós esse lugar seguro, aonde nas nossas aflições, nas nossas necessidades, nós podemos encontrar segurança, sincera segurança, um lugar de verdade, aonde somos protegidos de todo o mal. Talvez tenha sido por isso que Agostinho, quando ele escreve a sua autobiografia, e logo na primeira página ele coloca assim: fizeste-nos para ti, e inquieto está o nosso coração, enquanto não repousa em ti. Que verdade, querido. Todos nós que temos experiência de salvação, todos que têm já a experiência de ser remido pelo sangue de Jesus, que já se deu conta do seu destino eterno antes de Cristo, que encontra Deus e a sua misericórdia, tem essa concepção. Não existe paz, descanso para a nossa alma fora de Jesus Cristo. Nossa alma só se encontrará e se sentirá segura estando nesse recôndito. Mas, preste atenção, primeiro, não é nós que entramos no descanso de Deus. Primeiro, é Ele que vem morar no nosso coração. Na medida em que Ele toma conta do nosso coração, que Ele passa a ser Senhor na nossa vida, nós encontramos segurança nele. Então isso é muito bom que nós então estejamos nos lembrando a respeito disso nessa reflexão. Deus é eterno, nós não. Nós passamos de eternidade em eternidade, diz o salmista, tu és Deus. Ele é que criou todas as coisas, nós somos resultado da sua criação, não somos frutos de uma mera evolução. Deus é quem fez todas as coisas, inclusive os seres humanos. Ora, quando nós pensamos por essa perspectiva, e os irmãos sabem que é isso que se tenta tirar das crianças hoje, nas escolas, né? Tirando essa concepção de criação, de que tem um Deus, um Senhor soberano na terra que criou todas as coisas, nós não somos dependentes. Se Deus não nos criou, se Ele não é eterno, e na verdade nem existe, por que nós deveríamos então louvá-lo? Por que bendizer o seu nome? Por que encontrar nele refúgio? Por que encontrar segurança nele? Mas dá feita, queridos, que como Moisés, nós entendemos e dizemos de eternidade a eternidade. Tu és Deus. É o nosso recôndito, é a nossa segurança, é um lugar onde nós encontramos de fato segurança. Pensar em vida, querido, é muito interessante, pensar na nossa vida. O que temos feito, como temos vivido nesse mundo? No Salmo 84, o salmista diz que ele preferiria viver um dia apenas, nos átrios de Deus, na presença do Senhor, do que 1000 dias. Que comparação, hein? Do que 1000 dias a permanecer nas portas da perversidade. Ah, querido, quando nós precisamos ter essa consciência no nosso coração. Como nós deveríamos não apenas confessar, mas viver isso.
desejar estar na casa do Senhor um dia apenas, do que 1000 dias vividos para nós mesmos e da forma como nós temos em talvez vivido. Eu creio que, pelo que tenho visto no meu querido irmão e presbítero Francisco, ele evidencia isso na sua vida. Ele é um servo que tem se disposto, mesmo estando completando 70 anos, tem sido desafio para a juventude. Ontem mesmo nós saímos daqui cedo e fomos em Santa Cruz. E não foi fazer um passeio, foi levar a palavra do Senhor a irmãos que estão ali sedentos e semear ali o evangelho visando, quem sabe, o plantio ali de uma nova igreja presbiteriana. Então eu posso entender, presbítero, que essas palavras são verdades na sua vida, querido. Eu fico muito feliz de tê-lo conhecido. Mas, observe, quando nós refletimos nessa eternidade de Deus, na sua bondade, na capacidade criativa de Deus, quando nós entendemos que nós somos frutos dessa misericórdia e essa bondade de Deus, não apenas em nos criar, mas em nos salvar, sem dúvida, nos conduz ao segundo passo. Moisés, ele diz assim: tu reduzes o homem ao pó e dizes, tornai filhos dos homens, pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem, que se foi como a vigília da noite. Tu os arrastas na torrente, são como o sono, como a relva que floresce de madrugada. De madrugada viceja e floresce, à tarde murcha e seca. Ao refletir na misericórdia de Deus, na sua bondade, e de fato somos frutos da sua criação, nós podemos entender a morte, queridos. Por que nós precisamos experimentar a morte? Algo tão traumático, né? Nós estamos caminhando em direção à morte e às vezes nos assombra, às vezes nos traz desânimo. Mas por qual perspectiva estamos olhando? Veja o que diz o salmista. Ele diz, o Senhor nos reduz a nada, para que então nós, com essa consciência, busquemos então verdadeiramente a vida que Ele tem preparada para nós. A vida que nós perdemos quando nossos primeiros pais, Adão e Eva, pecaram lá no Éden. A vida que foi desperdiçada num lugar puro, santo e bom. Uma vida que foi jogada fora. É a vida que nós herdamos, uma vida que a cada dia que passa está se esvaindo. Acho que todos nós nos olhamos nos espelhos, né? E temos visto a cada dia mais rugas surgindo em nosso rosto, mais cabelos brancos surgindo, menor vigor aparecendo nas nossas vidas. Por que isso acontece, querido? Porque nós pecamos. Porque nós somos desobedientes. Quer dizer que então não há esperança? Muito pelo contrário. A Bíblia diz que Deus não tem prazer na morte de ninguém. O que Ele tem prazer é no arrependimento. Quando Ele nos conduz por esse caminho, quando Ele nos leva a esse estado de lamentar os pecados, não é para nos destruir. Não é para nos abater, muito pelo contrário. É provocando em nós ou fazendo com que brote em nós o arrependimento pelos nossos pecados. Ezequiel registrou palavras do Senhor, onde ele diz, porque não tenho prazer na morte de ninguém. Queridos, nem do mais ímpio dos homens, nem do mais perversos dos seres humanos que já pisou esse mundo, diz o Senhor, eu não tenho prazer na morte deles. Então, do que o Senhor espera? Ele continua dizendo, diz o Senhor Deus, portanto, convertei-vos
e vivei. A esperança de Deus, ao nos trazer esse confronto, essa convicção dos nossos pecados, da sua eternidade, é para que nós então nos arrependamos. Mas ao mesmo tempo, ele diz, lemos no Salmo 116, preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Por que ele não tem prazer na morte, ao mesmo tempo é preciosa aos olhos do Senhor a morte dos seus santos? Queridos, a morte é a remissão completa do nosso corpo. É somente quando chega a morte definitiva a nós, é que nós somos definitivamente transformados. Nós estamos num processo de santificação que não acontecerá aqui na terra, a não ser que Jesus Cristo volte. Mas enquanto isso, é pela morte que nós então passamos para o estágio pleno de vida com Deus. E por isso o Senhor se alegra. Por isso, para os que são salvos, é uma alegria para Deus ter de volta os seus filhos para perto dele, para deixarem esse mundo e essa vida de sofrimento, de desgosto, de surpresas desagradáveis que todos os dias nos acontecem. Deus, Ele nos redime completamente através da nossa morte. A vida humana mais longa registrada na palavra de Deus é a de Matusalém. Viveu 969 anos. Que exagero, né? Isso para nós é um absurdo, viver 969 anos. Uma extravagância sem tamanho. Mas é interessante que no capítulo 5 de Gênesis, onde registra a longevidade daqueles amados, queridos irmãos pré-diluvianos, todos os textos concluem com a mesma expressão. Viveu, gerou e morreu. Ainda, queridos, que vivêssemos 100, viu, presbítero? 100 anos, ainda que você vivesse 150 anos, inevitavelmente nós alcançaríamos a morte, ou ela nos alcançaria. Contudo, para Deus, diz o texto registrado por Moisés, 1000 anos para Deus é como um dia. E isso expressa, então, a brevidade da nossa vida. Ainda que seja de 70, 80, 100 anos, para Deus é como um dia que passa. E as ilustrações que ele dá são conhecidas por nós. Ele fala de uma flor que nasce num deserto, na madrugada do deserto, onde o clima é ameno, e ela cresce, viceja, fica bonita, mas ao chegar o calor da tarde, ela murcha e morre, inevitavelmente. Ele diz que é como um sono. A nossa vida é como um sono. E às vezes é tão curtinho o sono, né? Às vezes você vai até tarde trabalhando e dorme. E quando dá fé, pronto, já está na hora de se levantar. É assim a nossa vida aos olhos de Deus. Sejam eles 70 anos, sejam eles 80, sejam 100 anos. Mas Deus fala que chega um momento, querido, em que o melhor desses anos é canseira e enfado. Eu convivi com uma pessoa que morreu aos 96 anos, crente em Cristo Jesus. E eu desfrutei de 3 anos ou 4 anos de sua vida. É impressionante. Senhor Barcelos. Ele conseguia ler a Bíblia sem óculos. Ele tinha uma lucidez para conversar impressionante. Mas ele não tinha mais vigor. Os seus órgãos, é claro, foram se definhando, seus músculos. E ele era completamente dependente. E ele falava para mim, pastor,
a Bíblia fala a verdade. Depois de uma certa idade, os melhores anos, eles são canseiro enjefado. Os dias são longos, as noites são curtas. E eu hoje vivo na esperança e na expectativa que o Senhor venha me buscar. Irmãos, essa reflexão é importante para nós. Porque certamente nós já vimos essas coisas acontecer, de você receber rosas, de dar rosas num dia e no outro dia lutar para mantê-la viva, e ela vai murchando e você coloca melhoral na água, né? Inventa um tanto de truques aí que as pessoas inventam para tentar dar mais vida, mas elas inevitavelmente morrem. A beleza se esvai. E Deus está dizendo, assim é a sua vida, querido. Hoje você pode estar no vigor da sua juventude, mas chega um tempo em que isso não acontecerá mais. E Deus não nos deixa ignorantes quanto a isso. Por isso o salmista, ele começa com uma reflexão da longevidade de Deus, da eternidade de Deus, para então contrastar com ele mesmo, com a brevidade dos seus anos. Pois somos consumidos, continua Moisés, pela tua ira e pelo teu furor conturbados. Diante de ti pusestes as nossas iniquidades e sobre a luz do teu rosto os nossos pecados. Irmãos, todos nós temos consciência do pecado. Todas as sociedades mais primitivas, eles tinham suas formas de punir os desvios e as falhas. Todas elas têm isso. E isso foi dado por Deus. A questão não é a consciência do pecado. A questão é o arrependimento. É por isso que Moisés diz, o Senhor colocou diante do Senhor e visível a nós, diz Moisés, os nossos pecados. Porque Deus expectava é que aquele povo chegasse ao arrependimento. E é o mesmo que ele faz conosco. E eu estou certo, querido, que você também tem consciência de que Deus sonda seu coração. De que quando você faz algo em desacordo com a palavra de Deus, eu estou certo que você tem essa concepção, você tem essa consciência. Mas preste atenção, não é isso só que Deus espera. Consciência do erro não traz vida a ninguém. Consciência de estar fazendo coisa errada, os piores bandidos desse mundo têm. Você observa que algumas pessoas, quando são presas, elas têm consciência dos seus erros. Mas no que isso lhes auxilia? Em absolutamente nada, porque não é acompanhado de arrependimento. Eles esquecem de que Deus sonda seus corações. A palavra do Senhor, dita por Davi ao seu filho Salomão, perto da sua morte, foram instrutivas e profundas. Tu, meu filho Salomão, conhece a Deus de teu pai e serve-o de coração íntegro e alma voluntária, porque o Senhor esquadrinha todos os corações e penetra todos os desígnios dos pensamentos. Se o buscares, ele se deixará achar-se por ti. Se o deixares, ele te rejeitará para sempre. Deus sabe os propósitos do nosso coração. Quando fazemos alguma coisa, quando estamos servindo a Deus, até isso Deus sabe com qual propósito estamos fazendo isso. Ele sonda, Ele conhece o nosso coração. Quando Samuel foi ungir um rei para Israel, ele se impressionou com a aparência de um dos filhos de Jessé.
Mas o que foi que ele ouviu do Senhor? Porém, Samuel ouviu do Senhor: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque o rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. É por isso, sabe, queridos, que nós precisamos então que o Senhor exponha diante de nós os nossos pecados. Foi assim, por exemplo, que Jesus Cristo fez com a mulher samaritana. Você vai imaginar que ela não tinha consciência dos seus erros? Que ela já tinha tido 5 maridos e que aquele que vivia com ela agora não era o seu esposo? Você vai dizer que ela não tinha consciência disso? Claro que tinha. Jesus, então, expõe isso àquela mulher, para que ela caísse em si, experimentasse arrependimento e então pudesse ser salva pelo Senhor. É para isso que Deus, então, expõe essas coisas diante de nós. Não é para nos massacrar, não é para nos arrasar, mas é para que nós encontremos, então, local de arrependimento em nossos corações, a fim de, então, de que sejamos, então, salvos. Moisés, ele diz isso a Deus: a Deus, tu expusestes os nossos pecados. Esse povo está sofrendo muito no deserto. Eles estão passando por momentos terríveis por conta dos seus pecados, mas os seus corações estavam endurecidos, recrudescidos pelos pecados, e eles não encontravam lugar de arrependimento. Moisés então caminha para a conclusão dizendo assim: pois todos os nossos dias se passam na sua ira. Eles não encontravam felicidade, eles não encontravam paz. O povo não se arrependia. Então, eles eram passados e vividos na ira. Acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. Os dias da nossa vida sobem a 70 ou, em havendo vigor, a 80 anos. Neste caso, o melhor deles é canseiro e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. E ele faz um questionamento: quem conhece o poder da tua ira e a tua cólera segundo o temor que te é devido? Hoje eu perguntei ao presbítero Francisco quantos anos ele tinha de salvo. Ele me falou 54 anos que ele é salvo no Senhor. 54 anos que os dias não são mais passados na ira de Deus. 54 anos que são passados debaixo da graça de Deus. 54 anos que eles são vividos na expectativa da volta de Jesus. Enquanto nós não encontramos arrependimento, irmãos. Enquanto nós não entregamos definitivamente nossa vida ao Senhor Jesus, nossas vidas são vividas debaixo da ira de Deus, porque a palavra do Senhor diz que a ira do Senhor permanece. Não é que ela vem. João 3,36. A ira dos permanece sobre aqueles que não encontram lugar de arrependimento. Nós somos responsáveis pela morte de Jesus e precisamos nos arrepender dos nossos pecados. Para aquele povo, o dia ou os dias eram passados com muita murmuração, com sofrimento, com angústia, porque eram vividos debaixo da ira do Senhor. Mas eu creio que na vida do presbítero Francisco cabe melhor uma expressão de bondade. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Ou então, nas palavras do apóstolo Paulo: ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus, não a sua ira, o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Queridos, muitos se queixam de suas vidas, da forma como são tratados, da rudeza desse mundo. Mas existe um caminho tão bom, queridos. Existe um caminho tão agradável,
tão aprazível. E Moisés, então, no verso 11, ele diz assim: quem conhece a ira do Senhor? Ninguém. Porque o Senhor ainda não voltou. O dia da ira de Deus será manifesta na sua volta, na volta de Jesus Cristo a esse mundo. Nós enfrentamos, irmãos, tempestades, enfrentamos tsunami, enfrentamos devastação aí por fogo, coisas terríveis acontecem no mundo. Nossos filhos perdem a vida, pessoas sofrem, perdemos empregos. E, querido, isso é nada perto do dia da ira do Senhor. Quem é que conhece a ira do Senhor? Ninguém. Porque Jesus Cristo ainda não voltou. Quando Deus vai derramar da sua ira, quando Ele mostrará a esse mundo, literalmente, a sua indignação pela culpa que nós temos carregado a respeito da morte de Jesus. Quando Ele retribuirá, então, a cada um aquilo que tem feito. Mas podemos ser livrados disso. É a oportunidade que temos, é a meditação que fazemos, é o benefício de pensarmos nessas coisas. E como Moisés, então, conclui o seu salmo. Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Volta-te, Senhor, até quando? Tem compaixão dos teus servos. Sacia-nos de manhã com a tua benignidade, para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os nossos dias de nossa vida. Alegra-nos por tantos dias quanto nos tens afligido, por tantos anos quanto suportamos a adversidade. Aos teus servos apareçam as tuas obras e aos teus filhos a tua glória. Seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus. Confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Quantos dias você já viveu? Quantos dias lhe restam? Queridos, o que Moisés está pedindo a Deus não é que lhe ensine matemática. Não é isso. Moisés não precisava aprender a fazer conta. O que ele precisava e o que ele pede a Deus é que ensine a ele a viver piedosamente em Cristo Jesus, na esperança da vinda de Jesus. Ensina-nos, Senhor, a contar os nossos dias. Nenhum de nós sabe, queridos, quantos dias ainda viveremos nesse mundo. Mas o pedido é para que nós tenhamos consciência de que ainda que nos restasse mais 70 anos, para Deus não são nada, não é nada. Ainda que tivéssemos ainda muito a fazer nesse mundo, para Deus não é nada. Ainda que tivéssemos muito dinheiro para ganhar, muitas coisas para realizar, o que na verdade deveríamos desejar é viver esses dias que nos restam na vontade do Senhor. Ó Deus, me ensina a contar os meus dias. Me ensina a olhar para trás, Senhor, a ver o que eu já fiz, o que eu deixei de fazer. E ensina, Senhor, me dê coração sábio para que eu aplique ao meu coração que o Senhor é Deus eterno, de que eu não sou fruto de uma evolução, de que eu sou fruto de uma criação, de uma amorosa criação, que eu sou Deus e posso ser fruto de uma restauração. E no Senhor eu posso ter vida e vida abundante. Me ensina a reconhecer a tua benignidade, me ensina a ter compreensão e me ensina a ter urgência dessas coisas, Senhor. Me ensina a ver que provavelmente não me restam muitos dias de vida
E me ensina, Senhor, de que aquilo que eu fizer nesses dias que me restam, me acompanharão para a eternidade. Nada mais, querido. Nem seus bens, nem nada do que o Senhor te deu, nem seus filhos, nem sua esposa, nem bens, nada, absolutamente nada. Então ouvi uma voz do céu dizendo: escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras o acompanham. Ensina-me, Deus, essas verdades. A talvez olhar para os anos que restam da minha vida e perceber que ainda há o que ser feito e que eu possa aproveitar ainda essa vida. Aplicações que eu quero fazer e concluir. Primeiro, o salmista no Salmo 116, ele pergunta: que darei eu ao Senhor? Que darei eu ao Senhor? Irmãos, a nossa salvação, salvação do presbítero Francisco e de todos nós que já somos salvos, é graça imerecida, é dádiva de Deus, é misericórdia de Deus. O que eu posso dar então ao Senhor? O salmista encontra a resposta, amados, e nos ensina. Ele diz que vai viver esses dias dando louvor a Deus na presença de toda a congregação. Ele diz que vai dar bom testemunho da sua vida agora como salvo diante da congregação de Israel. E ele vai mais longe, ele diz assim: e eu vou cumprir os votos que fiz diante de toda a congregação. Você se lembra nos dias em que você fez votos? Você tem lembrança disso? Você se lembra do dia em que você foi batizado e que você veio à frente em alguma igreja? E que você prometeu que ia fazer assim, 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 assim? E pausadamente, um pastor provavelmente tenha lhe perguntado: você promete isso? E se você respondia sim, prometo. E você lembra que provavelmente esse pastor lhe lembrou que você estava diante de testemunhas e diante de Deus, e que Deus diz que toma o céu como testemunha diante das nossas palavras. Você se lembra disso? É isso que o salmista não quer esquecer. Presbítero Francisco, eu sou admirador do seu vigor, querido, da sua dedicação. Você tem cumprido os seus votos diante da congregação, tem sido modelo e exemplo para muitas pessoas. O que daremos ao Senhor pelos benefícios do Senhor para conosco? Presbítero, continue sendo exemplo, viu? Continue sendo modelo para a congregação, ensinando aos mais jovens como uma vida ela tem utilidade desde que o Senhor nos ensine a contar os dias que restam da nossa vida. Continue com esse coração dado ao Senhor. Mas em segundo lugar, Jesus Cristo, quando ele conta a parábola dos talentos, na conclusão ele diz que dirá a alguns: muito bem, servo bom e fiel, fostes fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Nós sabemos que essas palavras de Jesus se referiam à vida eterna. A brevidade desse mundo, os dias passam muito rápido, os anos passam muito rápido. E o Senhor diz assim: você foi fiel no pouco, eu vou te colocar sobre o muito, sobre uma eternidade de glória e de vida. Meu irmão Francisco, eu não sou Jesus. Eu digo assim para você: você está sendo fiel no pouco?
pois tem muito trabalho para fazer ainda, viu? Você não vai entrar para o gozo agora e, portanto, tem muita coisa ainda a fazer. Muita coisa. Você tem sido fiel e, por isso, recebe do Senhor a graça de continuar servindo a Ele aqui nesse mundo, dedicando a Ele, sendo modelo para a sua família, para a sua congregação, para os pastores que têm passado por aqui. Eu louvo a Deus pela sua vida. Que o Senhor nos abençoe, querido, e nos dê a alegria de seguir esse exemplo de vida consagrada e dedicada ao Senhor. Nós vamos louvar a Deus com o hino de número 396. Um ano mais de vida guardou-nos o Senhor, nos deu o Senhor. E nós vamos então em pé, queridos. E ao término eu vou impetrar a bênção. Cantemos com alegria, vamos nos unir ao presbítero Francisco, nos alegrando pelo ano mais de vida que o Senhor lhe deu. Talvez sobreviveu. Entre mortos e feridos. São os fogos que o Chico contratou. Um ano mais de vida guardou-vos o Senhor e deu-vos céu guarida por seu divino amor. De coração dai graças ao vosso eterno Pai, pois mais um ano passa, a Deus mil graças dai. De noite em claro dia, no inverno e no verão, na dor e na alegria, vos age proteção. De coração dai graças ao vosso eterno Pai, pois mais um ano passa, a Deus mil graças dai. No coração que ama o eterno Salvador, existe um canto alegre que espalha o seu louvor. De coração dai graças ao vosso eterno Pai, pois mais um ano passa, a Deus mil graças dai. Ensina-nos, ó Cristo, o que convém lembrar, que todo nosso tempo no bem aproveitar. De coração dai graças ao vosso eterno Pai, pois mais um ano passa, a Deus mil graças dai. Nós vamos orar então, agradecendo a Deus, e eu impetro a bênção. Senhor, obrigado, Deus, por essa lembrança tão gostosa, Deus, da sua eternidade, da sua benignidade, e do quanto é transitória a nossa vida, e como podemos estar desperdiçando dias que poderiam ser vividos para a sua glória e para o nosso deleite eterno com o Senhor.
Obrigado, Deus. Obrigado também por nos ensinar a cantar, a louvar e a orar e a pedir ao Senhor que nos ensine mesmo, Deus, a contar os nossos dias. Não como uma conta aritmética, uma conta exata, mas como uma conta piedosa, Deus. O que temos feito para o Senhor? Quantos dias eu ainda viverei nesse mundo servindo ao Senhor? Ó Deus, obrigado pelas palavras do salmista, Senhor. Que darei eu ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo. Obrigado, Deus, por nos ensinar a respeito de gratidão, de compromisso, de retribuição única e exclusivamente em cumprir aquilo que votamos, aquilo que assumimos compromisso diante do Senhor. E por fim, muito obrigado pela vida do presbítero Francisco, Deus. Esse servo que tem sido fiel e a quem o Senhor tem confiado cada vez mais aqui, Deus, o serviço cristão nesse mundo. Muito obrigado, Deus. Que o Senhor o abençoe toda a sua família. Que ele veja, Deus, assim como foi pedido por Moisés, o fruto desse trabalho. Que os seus olhos se alegrem, Senhor. E que o Senhor torne os seus dias felizes nesse mundo, vividos na sua presença. Muito obrigado, Deus. Oramos assim, Senhor, gratos por todos que aqui estiveram conosco. Gratos, Senhor, porque é uma igreja do Senhor reunida e prestando louvor e agradecendo ao Senhor pela vida desse teu servo. Muito obrigado, Deus. Oramos com gratidão em nome de Jesus. E que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno e soberano Pai, o poder, a comunhão e as consolações do Santo e Divino Espírito, seja sobre vós, irmãos, e sobre todo o povo eleito de Deus, hoje e sempre. Amém. Eu queria só, rapidamente, pode assentar, por favor, eu queria só apresentar aqui rapidamente os visitantes, um instantinho só. Está conosco, nem é visitante, mas mais uma vez, né, está aqui como visitante, eu que falei, né, o Jair e a Leila, Lula, perdão. Olha aí, tá vendo? Então há controvérsias. Carinhosa, né? Como é chamado. Gustavo, a Cristina, Alex, Laís, Juliano, presbítero, e Alessandra e o Anderson. Todos já estiveram aqui conosco, de fato não são visitantes, são pessoas que estão nos alegrando com sua presença e também alegrando ao coração do presbítero Francisco. Muito obrigado, viu, pela presença de vocês, mas de todo jeito recebam a carinhosa recepção da igreja, que diz: sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus e volte sempre, sempre, sempre. Queridos, muito obrigado. Tem agora algo que foi preparado exclusivamente para o presbítero Francisco, uma surpresa que as crianças querem fazer a ele. Presbítero, a gente vai homenagear o senhor com as crianças. Tem umas que vão falar devagar, mas esses versículos que vão ser falados é para
sua vida. Não conselho, porque não precisa, né? Porque você já tem o conselho de Deus, mas cada um vai... Estão todos aqui. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Não te mandei eu ser forte e corajoso. Não temas, nem te espante, porque o Senhor é teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Eu e minha casa serviremos para o Senhor. Alegre-me quando me quisermos, vamos à casa do Senhor. Criar em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Preservado a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me gloriei de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Quem mais tenho eu no céu? Não há outro. Não há outro em quem eu me compraza na terra. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel, e não permitirá que sejais tentados, além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. O Senhor é meu pastor, e nada me faltará. Alô? Alô? O que dizer diante de todas essas coisas? Né? Só me resta agradecer primeiramente a Deus, o dom da vida, o dom da salvação, somente por sua graça, por sua misericórdia, porque miserável homem que sou, não passo de poeira do pó, e a minha maior felicidade é saber que
apesar de tudo isso, eu sou amado por Deus. Sou grato por Ele ter colocado na minha vida uma senhora chamada Ercília Lopes de Almeida, que logo após o falecimento de minha mãe, da mãe dos meus irmãos, da minha irmã, do meu irmão, das minhas irmãs, ela assumiu a todos nós 4, além de ter um casal de filhos e mais um adotado, e nos criou com muita dificuldade, nunca nos deixou faltar o pão de cada dia. É uma mulher que era tão bondosa, tão amorosa, tão dedicada ao semelhante, que o seu nome não era mais Ercília. Ninguém a chamava de Ercília, mas como nós passamos a chamá-la de Mãezinha, Mãezinha ficou seu nome próprio. Até os parentes, eu vou na casa da Mãezinha, eu vou falar com a Mãezinha. Se essa mulher fosse viva hoje, eu a carregaria nos braços. Sou grato a Deus pelas minhas 2 irmãs, pelo meu irmão. Sou grato a Deus por depois ter conhecido a Liane, minha esposa. Uma mulher que não tem palavras para a gente dizer o que ela é. E com ela nós tivemos maravilhosos filhos, uma filha e mais 3 filhos. Sou grato a Deus por essa família que Deus me colocou nela. Sou grato a Deus pela sua igreja, não somente por essa igreja, mas na igreja onde, por exemplo, lá na cidade de Itaqui, onde o Senhor me encontrou e me buscou do mundo e me tirou das trevas, colocando-me na sua maravilhosa luz. Sou grato à Igreja Presbiteriana do Brasil, porque nela eu conheci o verdadeiro Evangelho, o Evangelho genuíno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sou grato, portanto, aos irmãos amados que sempre me amaram, e por causa desse amor, esse amor me constrangeu a eu ser aquilo que os irmãos dizem que eu sou. Sou grato aos pastores que confiaram em mim, que pediram com humildade que eu fosse suporte para o seu ministério. Sou grato a esta igreja, amada igreja, que em meio a tantas lutas, nós temos sido abençoados nela. Sou grato pelos pastores que passaram por aqui, que semearam. Sou grato ao pastor, ao reverendo Carlos Garcia, que agora está regando essa planta que foi semeada. Sou grato à irmã Jária, sua esposa, que tem sido suporte para a sua vida. E sou grato porque ele também me ama, ele tem confiado em mim. Eu agradeço muito. Teria muitos motivos para agradecer, nos faltam palavras. Sou grato aos irmãos em Cristo, como o irmão Juliano, a irmã Alessandra, né? Que estão aqui porque aprenderam a me amar gratuitamente e estão aqui representando a segunda igreja. Sou muito grato, sou grato mesmo. Isso me comove e me move cada vez mais para servir ao Senhor. Há pouco tempo estiveram aqui três missionários, 3 homens, aliás, 2 homens e uma mulher, irmãos da igreja da Holanda, igreja essa que investe em missões aqui no Brasil e inclusive no Rio Grande do Sul. Irmãos amados, que, como o pastor está falando, nos deram um exemplo de dedicação, de amor à obra do Senhor. E estiveram aqui também nesta igreja. E eles escolheram alguns para fazerem uma entrevista, como eles fizeram em outras igrejas. E nessa igreja, o pastor então designou eu, a Marilde, o Daniel e essa esposa Natália.
fizeram perguntas individualmente, aliás, coletivamente, e depois fizeram perguntas individualmente. E para mim, como o ancião da turma, eles pediram que eu desse um recado para os velhos, os anciãos da igreja na Holanda. Eu, sem pestanejar, olhei bem para a câmera, que nós estávamos sendo filmados, e eu disse: o que eu tenho a dizer para vocês é que não pensem que porque estão velhos, que a responsabilidade para com a pregação do Evangelho terminou. O Senhor, o nosso Deus, o mesmo Deus que nós servimos, que o povo de Israel serviu, Ele chamou Samuel criança, chamou Jeremias criança, chamou Davi adolescente, chamou Abraão com 75 anos e chamou Moisés com 80 anos. Então, Ele chama quem Ele quer, no tempo que Ele quer. E aquele que Ele chama, Ele capacita, Ele envia e Ele sustenta. E esta responsabilidade que Ele nos deu para pregar o Evangelho só acaba na sepultura, no dia que Ele nos chamar para a sua glória. Por isso, meus irmãos, não pensem que em eu fazendo 70 anos eu vou parar por aqui. Pelo contrário, eu olhando para trás sinto-me envergonhado pelo tão pouco que eu fiz. E se o Senhor me conceder alguns segundos mais de vida, eu quero vivê-los intensamente para o Senhor, na semeadura do seu santo Evangelho. Muito obrigado, amada igreja, por me amar. Esse amor me constrange a continuar nos passos de Jesus. Amém? Obrigado.